E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch. It's art. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Tá começando mais um Não Pode Chorar. Eu sou a Fabiana Pedroni e este é um derivado do Não Pode Tocar. Aqui nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de tentar lidar com elas. Se você está chegando aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. Nós estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Deezer e o Spotify. Nós também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode nos ouvir pelo site notamanuscrita.com. Lá você também encontra a postagem original dos programas, com a descrição completa do episódio, os links para os nossos perfis pessoais e oficiais, além de tudo que a gente comenta nos episódios e essas diversas formas de nos ouvir. No final de cada postagem, você encontra o link para o nosso PicPay e o Pix. Considere nos apoiar financeiramente. Você pode contribuir com R$ 2, R$ 5 mensais no picpay.me/não pode tocar ou com qualquer valor esporádico. Ajude este projeto a se manter independente. Se não der para apoiar financeiramente, só de nos seguir nas redes e compartilhar os nossos episódios, vocês já nos ajudam e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês encontram os nossos perfis como @não-pode-tocar, sempre com D de pod no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro cão podcast. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Agora chega de recados iniciais, bora lá pro episódio que eu vou falar sobre envelhecer. E não é envelhecer mal não, é pra gente envelhecer devagarinho, maturando em barril de carvalho. Há uns meses, eu participei como professora avaliadora de uma banca de TCC, de um trabalho muito sensível sobre arte e educação. Durante a finalização do encontro, a gente abriu espaço para quem quisesse dar os parabéns para a aluna que estava ali recém-graduando. Foi aí que eu conheci uma figura muito marcante, o Seu Bianchi. Seu Bianchi elogiou a aluna, que era, na verdade, a sua professora. Ele quis demonstrar o seu afeto e usou a seguinte frase: "Meu corpo tá um bagaço, mas meu cérebro", disse Seu Bianchi gesticulando um sinal de explosão com as mãos próximas à cabeça. Os cabelos brancos e a pele envelhecida do Seu Bianchi diziam muito mais que a sua admiração e afeto pela educação em artes ao elogiar a sua professora Luciana. Conversar, estar junto, criar vínculos não é simples, nem imediato. Conhecer é cultivar um jardim em que você não sabe quais tipos de sementes estão colocadas na terra, mas mesmo assim, cuida para que todas germinem. A explosão no cérebro do Seu Bianchi foi uma linha que costurou outras narrativas daquele dia. Sabe, tem aqueles dias que você ouve muito, pensa muito, então aparece um gesto na sua frente que te leva a dizer: "Nossa, sim, é isso". Essa é a costura. Desde o início da minha atuação na educação, eu tive uma preocupação com aquilo que esquecemos ou deixamos de lado. Nas artes e no mundo de forma geral, a criatividade e a proatividade, ou some aqui qualquer palavra que caiba entre o gênio artístico e o empreendedorismo coaching, é uma qualidade trancafiada dentro da juventude. Às vezes a criatividade aparece na infância, mas é comum interpretá-la como uma criança arteira e logo cai em um sentido negativo, ou tende para uma criatividade idealizada, de pequeno jovem e não criança. Sabe aquela expressão: "Nossa, é tão prodígio"? Ser bonito é ser jovem. Para ser criativo tem que ser jovem. Para ser artista é bom que seja jovem. Se for velho, a arte está velha e já não serve mais. O que uma pessoa com mais de 40 anos cria, artisticamente, será jogado numa gaveta de cômoda velha, junto dos panos de prato e paninhos de retalho. Pode ser até que essa gaveta receba uma etiqueta,
chamada de artesanato, para garantir que nada do que seja ali jogado corra um risco de ser encarado como criativo, de valor estético e artístico, como se os panos de prato também não fossem maravilhosos. Falo dos 40 anos quando estamos dentro do curso superior em artes, quando o artista ele já é reconhecido, já possui um status social que o legitima como artista, ele não envelhece. A sua produção está diretamente relacionada a uma cristalização da sua juventude, seja da sua produção mais marcante que entra para dentro da história da arte, ou seja ali da sua figura vinculada à sua juventude. Quantas vezes nos últimos 3 anos nos espantamos com a morte de artistas que foram famosos na década de 70 e 80, que jurávamos que ou já estavam mortos ou que permaneceriam jovens para sempre pela circulação de suas obras. Foi assim com Nelson Lerner, falecido aos 88 anos em 2020, pode ser assim com Cláudio Tosi ou outros nomes que encontramos nos livros de história da arte. Durante a minha graduação em artes visuais, eu vivenciei situações que impactaram diretamente como eu penso a produção em arte e também a arte-educação. Não faltam exemplos que coloquem a arte mais distante possível para pessoas acima de 40 anos. Na aula de desenho, o professor passava pelas mesas avaliando o processo dos estudantes. Na minha mesa, a de uma jovem de 20 e poucos anos, mulher, branca, o professor dizia assim: Fabiana, esse seu traço precisa melhorar, aqui e aqui, e ia apontando. Pegue essas referências aqui, folheie estes livros. Você viu a sombra? É aqui que você precisa se dedicar para dar maior volume nas suas imagens. Depois eu quero conversar com você sobre um projeto que eu acho que vai te interessar bastante. Próxima mesa. Terezinha, senhorinha de cabelos brancos, com seu mais de 70 e poucos anos. Oi, dona Terezinha. E os seus netos estão bem? Ah, tá bem bacana esse desenho aí, hein? Continue assim. Próxima mesa. Beth, funcionária de banco, aposentada, na faixa dos 50 e poucos anos. Beth, cuidado que daqui a pouco esse seu desenho vira um quadrinho de paisagem. Eu encontrei seu filho ontem na rua. Muito inteligente ele, hein? Nossa, parabéns. Nem é preciso muito esforço para perceber as consequências da separação entre arte e artesanato. Ou melhor, arte, aquela com A maiúsculo, e artesanato com A bem minúsculo. Não precisa nem mesmo estar no mundinho da arte para perceber essa separação zombeteira. Antes mesmo de pisar numa sala de aula na graduação em artes, essas mulheres já eram classificadas como mães e avós, antes de qualquer outra coisa. A ocupação histórica e colonizada da mulher como produtora de artesanato cria esse espaço de julgamento e esquecimento. Não importará os motivos pelos quais uma mulher na 3ª ou 4ª idade entra na universidade, ela sempre será encarada como aquela que quer estudar porque os filhos saíram de casa. É a síndrome do ninho vazio. É a eles, os filhos, que toda a sua imagem de sujeito é subjugada e que toda a sua produção é destinada. Se você, mulher, desenha, se você pinta, se você faz qualquer coisa, deve ser para a sua família. Quando minha mãe, com mais de 50 anos, se interessou por performance no curso de artes, foi um caos para a universidade. Como ela iria pendurar a performance, uma linguagem contemporânea, em uma moldura, na parede, como deveria ser os quadrinhos de paisagem? Hoje retornei a uma de suas performances mais marcantes para mim, a High Tecnologia. Aos 53 anos, Angélica Pedroni veste uma blusa branca, social, saia e sandália de salto, cabelos soltos. Senta-se em um banquinho na frente de uma televisão posta sobre um pedestal branco. Na base do pedestal, uma série de ferramentas, martelo, formão, um porrete, furadeira e na direita, um pouco mais distante, uma motosserra. A artista assiste à televisão, levanta-se, analisa a parte de trás da TV como se buscasse o tubo catódico. Mas ela é plana, fina e grande. Então, ela pega um martelo e o formão, bate na base da TV, e o barulho ecoa pelo salão. Não satisfeita, pega a furadeira e fura a base. Vai testando, analisando aquela coisa que está à sua frente. Nos faz perceber o que uma televisão significa para nós. A imagem aos poucos começa a tremer. Não satisfeita, ela pega a motosserra, a liga, bate na lateral da tela e corta o banquinho no qual ela estava sentada, antes de se dirigir para a televisão. Não, a motosserra é elétrica demais para essa pulsão do corpo.
Ela chuta tudo para longe com um porrete de madeira e espanca a TV, até quebrar o porrete. A tela desliga, volta num suspiro muito abstrato e momentâneo. Jogada no chão, o corpo da TV desfalece. Mais que uma raiva anti-máquinas, aquela mulher de 53 anos nos surpreende, como um ataque ao glamour da tecnologia. Somos cercados de tecnologia capenga que nos abandona depois de um dia de trabalho, deletando arquivos importantes que não salvamos na nuvem, ou a mesma porcaria que nos deixa no meio da rodovia, desamparados com o capô aberto, ou congelados no meio de uma apresentação de trabalho na aula remota. Após a performance, ajeitar um local para um novo trabalho, retirar o corpo morto da TV e varrer o chão, e tudo seguiu normalmente. Essa performance vocês podem assistir depois, eu vou deixar o link dentro da descrição do episódio. Essa performance aconteceu em 2015. Em 2017, eu me tornei professora substituta na UFES, na Federal, onde minha mãe estuda, e na disciplina de arte contemporânea, eu ouvi umas histórias de uma tal senhora que desceu o cacete numa televisão. E todo mundo comentava rindo. E a pergunta era sempre a mesma. Mas era daquelas velhas? E a resposta: a senhora era um pouco velha, mas a TV era novinha, daquelas grandes e caras. O impacto não seria o mesmo se o performer fosse um jovem. Seria uma ação de rebeldia, vandalismo ou ativismo, interpretações comuns para aqueles a que se destina a contestação do mundo. Como uma mulher sabia ligar uma motosserra? Como ela conseguiu uma motosserra? A destreza e a confiança em cortar um banquinho que foge da máquina, a tensão de um possível acidente, a vontade silenciada de dizer "senhora, cuidado, senhora", diz na verdade de um mundo negado, onde mulheres usam furadeiras para consertar a casa, motosserra para cortar a lenha de um fogão da roça e depois usam a mesma ferramenta para produzir arte. Será que ela teria gostado de performance se a filha não fosse artista e professora? Será que ela teria gostado de performance se ela não se percebesse como uma mulher curiosa e crítica com as suas próprias experimentações? Quebrar expectativas é realmente muito difícil, ainda mais quando se trata de uma expectativa de papel social que recai sobre aquele que envelhece. Velho produz arte velha, que a poeira tornou artesanato. Ninguém verbaliza isso diretamente, mas o gesto, o corpo, a educação praticada dizem isso de uma forma violenta. A educação para a terceira e quarta idade articula o que há de pior de jogos de poder e violência. E se há poder e violência envolvidos, eles serão mediados também por questões de gênero. Também seria por questões de raça, diria aqui, mas são raríssimas as pessoas negras ou indígenas de terceira idade que estudam artes. Então essa mediação já começa, na verdade, com a exclusão ainda mais forte dessas pessoas. Lá, naquela minha sala de graduação, passamos pelas mesas das senhoras. Vamos para a próxima mesa. Pio, senhor branco de cabelos grisalhos, com 60 e tantos anos. O professor diz o seguinte: "Cara, que bacana isso aí! Como que você começou a fazer interferências em fotografias? É muito interessante você unir desenho e fotografia. Já pensou em jogar cera sobre isso daí? Continua assim que logo você vai expor em galerias. Essa produção sua tem muito potencial. Vamos conversar um pouco mais sobre isso depois da aula. Eu quero te mostrar alguns outros trabalhos de outros artistas e talvez, quem sabe, pensar sobre aquela galeria que a gente já tinha falado antes. Talvez esse trabalho interesse para aquele espaço." É aquele corre que dá tempo. A esperança do professor era clara: investir o máximo na criação daquele artista, porque a sua idade era um chamariz exótico para os galeristas. Começou a estudar na velhice e alçou voo rapidamente para a fama, apoiado por seu querido professor, que sempre acreditou em seu potencial. Esse discurso transparecia nos olhos do professor, que se dirigia com desânimo para a próxima mesa de mais um jovem que acha que já é um artista porque desenha desde criança. Todo o tempo investido daquele professor ainda poderá não ser suficiente para formar este idoso em um artista reconhecido, porque mesmo sendo um homem branco, mesmo que o professor lhe dê contatos, crie esse espaço que convença a todos de que ele é uma peça exótica e que vale esse investimento, ele precisa lutar contra o seu status de idoso, que o deprime e o faça sentir inútil socialmente. Associar arte com avançada idade é muito incomum, principalmente para artistas iniciantes.
Criamos uma terrível imagem de estagnação para a velhice. Não temos sequer uma palavra adequada para a velhice, que não seja sinônimo de senilidade e antiguidade. Procura no dicionário o que quer dizer envelhecer. Murchar, definhar, caducar, acabar. Essa maldita linha reta do tempo que criamos para ordenar fatos, quando fatos eram pensados como causa e consequência, nos fez sair da infância em uma corrida maluca para um fim que realmente acaba. Imediatistas que somos, puxamos esse fim para muito antes do ponto final. Nem chegamos na metade do livro quando acumulamos os causos para contar e já estamos inúteis, mortos, acabados, caducos. Lemos o livro da vida pela metade. Nos encantamos e rimos da infância, até certo ponto. Pulamos algumas páginas porque queremos mesmo saber da juventude. Como foi sair e beber? Como foi começar a faculdade? Como foi encontrar um grande amor? Como foi conhecer coisas novas? Como foi conquistar o seu sucesso profissional? Todas essas palavras clichês que frustram e sobrecarregam a juventude são aguardadas ansiosamente. Depois de lidas, a gente deixa esse livro da vida de lado porque acha que acabou. Tudo que associamos à ideia de juventude torna-se um problema para a velhice. Arte, criatividade, o novo, aprender coisas novas, o sexo, a paquera, o corpo. São problemas não porque o corpo velho não consegue necessariamente executar uma ação, mas porque tem seu ritmo próprio, sua vontade própria, que lhe é negada. O corpo que envelhece é tão silenciado que acompanhamos o sofrimento da jovem que ganha uma ruga e da velha que precisa de ajuda para tomar banho. Valorizamos o corpo por aquilo que ele consegue fazer de forma independente. Contar com a ajuda do outro, o cuidado, o estar junto do outro é humilhar-se, ao invés de receber o carinho de quem ama, para junto poder compartilhar do cuidado do corpo, do cuidado da saúde. Se eu dissesse para o meu avô que queremos levar a minha avó para uma casa de repouso, para um lar de idosos, ele entenderá que desistimos da minha avó e estamos a abandonando, ao invés de compreender que estamos, na verdade, buscando uma ajuda profissional, acompanhamento médico e melhor qualidade de vida. Eles fogem do médico, fogem do diálogo, fogem de qualquer aproximação porque fomos educados a acreditar que envelhecer é se tornar dependente e inútil. Como diz Ailton Krenak, a vida não é útil. Nós definitivamente não aprendemos a envelhecer. E quando envelhecemos, negamos nosso próprio corpo, sofremos mais que a dor física, entramos em depressão, chegamos até a dizer, como minha avó disse uma vez, já fiz tudo o que tinha que fazer. Já está na hora de morrer. E isso ela disse há quase 20 anos. Lemos o tal livro da vida guiados por um manual capitalista. Quanto mais sua história se afasta do sistema produtivo, mais inútil ela é encarada socialmente. E internalizamos esse discurso contra nós mesmos. Crianças e idosos são excluídos por não gerarem renda, por não se incluírem na máquina, a não ser como consumidores. Mesmo assim, quem consome nem sempre é a criança ou o idoso, são os familiares que compram os produtos. Por isso, por exemplo, no mercado editorial de livros infantis se fala de uma dupla audiência. É preciso encantar uma criança e, ao mesmo tempo, seduzir o bolso dos adultos. Essa não é a primeira vez que eu trago aqui para o Não Pode Chorar algumas questões relacionadas à velhice, porque o meu contato com a velhice, no final das contas, vai muito além do Alzheimer da minha avó, ou os túmulos que são lavados pelo meu avô, vai muito além desse seio familiar. Há umas semanas, eu conversei com 4 jovens, entre 20 e 35 anos, sobre a reforma do ensino médio. Ficaram abismados com as mudanças no ensino. Não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Um biólogo e um veterinário, uma design têxtil e uma estudante de artes. O que eles teriam a ver com o ensino médio? É a mesma pergunta que se faz quando se fala sobre a discriminação social da infância ou da velhice. O que eu tenho a ver com isso? Para além da obviedade de um egoísmo dessa afirmação, está a inter-relação que existe entre os atores sociais. Viver em sociedade significa que cada ação afeta a todos de alguma forma. Aquele adolescente, fruto de um novo ensino médio tecnicista, será um médico que não olhará para sua cara durante a consulta, será o artista frustrado pelo contínuo sucateamento do campo cultural, será o programador que pouco se importará com o algoritmo racista. Afinal, na sua grade de ensino médio, havia pouquíssimo espaço para discussão crítica e muito possivelmente será o filho de uma leva que acredita que o holocausto não existiu ou que as vacinas são armas com chips.
Bom, chegamos aqui à toa, né? A nossa base social, ela é extremamente excludente. E todas essas relações complexas que abarcam os marginalizados do sistema produtivo afetam diretamente o campo artístico e educação. Por que eu estou falando desses adolescentes, né, do ensino médio? Porque acaba que acontece da mesma forma. Quanto mais a gente não conversa sobre determinados assuntos, mais a gente exclui não só de um entendimento social da importância desses atores sociais na nossa vida, como a gente não se prepara nem mesmo para entender o que é adolescência ou o que é o envelhecimento. A atividade artística, ela se torna também, no final das contas, sem esse diálogo, um meio de julgamento e separação social. De um lado, coloca-se jovens, que precisam aprender, e de outro, velhos, que só estão de passagem e ocupam o espaço dos jovens. Criamos, assim, um conflito, uma guerra que, como muitas outras, não se sabe nem pelo que se está lutando. É a reprodução da violência contra o outro. O jovem reclama da sala de aula cheia de velharia e os idosos assumem aquela postura de sábio e agridem os jovens por sua imaturidade de vida. A verdade é que até mesmo a noção de maturidade nos foi forjada como um elemento produtivo. Supere logo essa crise e volte a trabalhar. Parem de discutir porque isso não leva a nada. Voltem a trabalhar. Se você não trabalha, nem tem expectativas de trabalhar, fique quieto, pinte uma paisagem. Como seria se, ao invés de solucionar os conflitos com silenciamento, nós pudéssemos conversar e falar sobre os sentimentos? Sim, podem rir de mim. Eu ainda me pego nessas vontades de diálogo e muitas vezes, como educadora, eu crio essas situações de conflito. Lidar com conflitos e abrir mão dessa herança que enquadra a velhice é um caminho muito difícil. No último dia de aula, eu resolvi abrir uma conversa sobre o que a turma achou da disciplina e do andamento do curso. Era uma disciplina de História da Arte que reuniu calouros super jovens que acabaram de sair do ensino médio e uma mulher adulta chegando aos 50 anos. Por mais que a gente se esforce para mostrar que a sala de aula é um lugar seguro, é raro haver um diálogo sincero e profundo. Não sei de onde aquela mulher tirou tanta coragem para falar dos seus sentimentos. Ela disse que não esperava que estudar com pessoas jovens fosse tão cheio de energia e, ao mesmo tempo, tão sufocante, porque sempre que ela se aproximava, o brilho da juventude se apagava e eles paravam de sorrir. Eles não a percebiam como estudante de artes, mas como uma mãe que chegou para acabar com a festa de todo mundo. Ela disse se sentir muito sozinha, mas que ia persistir, porque ainda era o primeiro semestre, e falou também de suas expectativas, que era mais ou menos algo assim. Eu estou aqui para aprender, como vocês, sou chata e alegre, também, como vocês, e quero falar de performance, vídeo e instalação como vocês. Eu sou muito grata por estar aqui, porque morta eu não tô, e é bom demais poder ter um espaço em que eu possa rir e falar bobagem enquanto eu estou aprendendo algo novo. Eu espero construir esse espaço no próximo semestre e que eu não os mate de tédio. E ela terminou rindo, todos riram, e alguns acabaram se emocionando, porque eles não tinham percebido que estavam fugindo dela. Era quase uma reação automática. Até conversarem sobre, nem ela mesma tinha percebido o quanto aquele sentimento de solidão estava atrapalhando a sua aprendizagem e convivência com os colegas. Ela queria conhecê-los, ela queria que eles a conhecessem, mas ela precisou dar aquele primeiro passo. E eu posso dizer que muitas vezes esse primeiro passo não é dado, porque ele realmente não é fácil. Por isso, o corpo bagaçado do Dirceu Bianchi, que comentei no início da gravação, que estava agitado pela arte-educação que o alcançou, não de forma exótica, não de forma exploratória, foi tão importante. Não o encaramos como um velho emotivo, não o percebemos como um idoso que se despede e caminha para a morte, não o percebemos como nada além do que era, um estudante feliz. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Chorar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail nãopodetocar@gmail.com ou por um dos nossos perfis pessoais e oficiais, que estão linkados na descrição deste episódio, em notamanuscrita.com. Acesse notamanuscrita.com e confira outras de nossas produções, como crônicas, resenhas, textos de processo, artigos, ensaios e muito mais.
No final da postagem deste episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e contribua para a continuidade deste projeto com R$ 2, R$ 5 mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram vocês nos encontram como @nãopodetocar, sempre com um D de pod no mudo. E quem comanda nas nossas redes é o Tio, nosso primeiro e único cão podcaster. A gente está chegando no final do nosso episódio e o que eu posso desejar é que a gente consiga envelhecer muito bem. É isso, gente. Se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau!